perfil de um obreiro que Deus opera, que Deus aprova, o perfil de um líder que Deus opera, que Deus aprova. Nossa proposta nesses estudos é demonstrar e trazer para a igreja, para os irmãos, a constatação que uma liderança ungida, ela envolve muitos aspectos. E há quem pense, há quem propague que uma pessoa sendo ungida, ou se autodenomina ungida, ou que seja ungida, ela simplesmente pode ser por aí, não precisa de mais nada. Mas nós estamos aqui com a proposta de demonstrar que um líder, uma pessoa ungida por Deus, essa unção, ela envolve muitos aspectos da nossa vida. Nós vimos que envolve, já vimos que envolve o aspecto de sermos escolhidos pelo Senhor, de sermos chamados pelo Senhor. E nesse chamado, essa seleção que o Senhor faz, Ele utiliza critérios, e critérios que são estipulados por Deus, não são critérios humanos, são critérios que Deus estabelece, tem estabelecido, e muitas vezes esses critérios que Deus estabelece na sua seleção, no chamado para ungir alguém para uma obra, muitas vezes contraria a lógica humana, né? O apóstolo Paulo um dia disse lá em Corinto, escrevendo aos Coríntios, disse que Deus, quando Ele quis levantar um pessoal para fazer essa obra, Ele não pegou lá os filósofos. Na época lá na Grécia tinha muitos filósofos, né? Tinha grandes cientistas, pessoas inteligentes, pessoas poderosas, grandes soldados do Império Romano, né? Tinha grandes doutores na religião judaica, né? Grandes mestres. Mas o apóstolo Paulo falou: mas Deus, Ele resolveu escolher as coisas pequenas, escolher as coisas simples, escolher aqueles que não são, para confundir os sábios, os entendidos, e para usar os pequenos, as pequenas, para confundir os grandes. Então os critérios de Deus nessa seleção, não são critérios meramente de aparência humana, mas são algo que Deus está atentando para o coração, para o interior, principalmente de alguém. Deus enxerga naquela pessoa um potencial, porque Deus não pega ninguém que já é, Ele pega alguém que não é para ser. Glória a Deus. Então, de modo que você está aqui nesta oportunidade e você possa estar recebendo, possa receber o chamado de Deus, possa se ver escolhido por Deus, e com certeza você vai se enxergar incapacitado, porque, irmãos, sempre Deus vai nos colocar diante de algo que é muito além daquilo que nós podemos fazer. Mas se você sentir isso, não fuja, não temas, porque aquele que chama, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está fazendo, e Ele capacita aquele que Ele chama. E nós estamos aqui nesses dias, estamos orando, e enquanto eu ministro, e no final dessa ministração nós estamos orando e pedindo para que Deus mande esta unção sobre nós, mande essa capacitação sobre nós. E eu creio que o Senhor Jesus já está fazendo isso, e eu creio que Ele vai fazer ainda nesta noite, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, a lição de número 2, nós vamos então pelo perfil do obreiro que Deus aprova. O texto bíblico 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Mas nesta oportunidade nós vamos ficar somente com a parte A. Nós vamos tratar hoje somente da parte A. Amém, meus irmãos? Que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Tem uma frase bem curta. Vamos falar juntos? Vamos falar juntos? Olha lá, 3, 2, 1. Procura apresentar-te a Deus aprovado.
E nós vamos ver aqui qual é o perfil de uma liderança que Deus aprova. O que eu tenho que desenvolver para que eu seja um líder, um obreiro na casa de Deus, que Deus aprova, que tenha a aprovação de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós não podemos cair no erro, que às vezes nós ficamos muito preocupados com a aprovação das pessoas, né? De sermos aprovados, de sermos elogiados, de sermos aplaudidos, e esquecemos às vezes que a nossa maior preocupação não é a aprovação humana, é sermos aprovados por Ele. Por Ele. Não é? Eu sinto dizer que tem muita gente hoje sendo ovacionada por multidões, mas que Deus do céu está simplesmente dizendo assim: ó, não é nada disso. Então que Deus nos ajude a trilharmos, a ter a nossa jornada, para que Deus possa olhar para nós e possa dizer: é isso aí, está aprovado, vai em frente, é desse jeito mesmo, bendito seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, falando isso a Timóteo, disse: procura. Isso fala, irmãos, de uma intencionalidade, porque às vezes nós ficamos sempre esperando que Deus tome a iniciativa, que o Espírito de Deus tome a iniciativa, e Ele faz, mas existem determinadas partes que Deus espera que venha a partir da gente, que a gente tome a iniciativa, que a gente tenha a intenção, a busca por algo. E aqui então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, procura, tenha a intenção, né, de se apresentar a Deus aprovado, nessa iniciativa, nessa proposta, nesse propósito, nessa intenção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: Deus gosta de intencionalidade, ainda que muitas vezes na nossa intencionalidade a gente não alcança aquilo que nós intencionamos. Mas eu quero dizer para os irmãos que ainda que você muitas vezes possa não alcançar por N motivos, né? Mas se você tem a intenção, Deus já gosta disso. Glória a Deus. Deus já gosta disso. Para Deus, muitas vezes não precisa necessariamente concretizar, mas você tem a intenção, Deus se agradece. Eu me lembro de uma passagem do rei Davi. Ele estava consolidado o seu reino, né? E já tinha ali os seus palácios, tal. E um dia ele olhou assim e falou: nossa, mas eu estou aqui morando numa mansão, né? Nós estamos aqui e tal, e a arca do Senhor ainda está lá na tenda, né? Ainda está assim no tabernáculo. Eu vou fazer um templo para Deus. E aí chamou o profeta Natan: eu estou com o pensamento, com essa intenção, essa proposta de fazer um templo para Deus. Natan: olha, é isso mesmo, olha, pode ir, pode fazer. Mas quando Natan estava saindo, depois que ele confirmou por ele, estava assim, Deus falou: Natan, volta lá e fala: não é para fazer, você não, só não, você já derramou muito sangue, você foi um homem de guerra, tal, você não, o seu filho vai construir, mas você não. Todavia, agora que eu falei com esse lado, ele teve a intenção de construir o templo, a propósito de fazer, ele procurou isso, mas ele falou: não vai fazer. Mas Davi, quem foi que falou para você? Eu reclamei uma vez da água está lá no tabernáculo, eu reclamei, eu nunca pedi templo, eu nunca pedi casa. Senhor, mas então, eu gostei da sua intenção, muito embora você eu não vou permitir que você o faça, o seu filho vai fazer, mas por conta dessa sua intenção, desse desejo, dessa proposta sua, dessa iniciativa sua, sem ninguém exigir, sem ninguém cobrar nada, eu vou abençoar a tua vida, a tua família, a tua descendência para sempre. Então por isso que, irmãos, nós precisamos
precisa vir. Ele fala: se vier o que eu vim, vier anjos me chamar, me revelar, tiver sonho, visão, revelação, aí eu vou fazer. Não, pode ser que Deus mande, mas não espera isso não. Deus já fez tanta coisa por você, tantas maravilhas que Deus fez por você. Você não espera anjo vir falar para você fazer uma coisa? Não, comece já a fazer uma coisa, não precisa de nada. Amém? Amém? Claro que se Deus vem, vai nos chamar tal, mas não precisa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo: procura, tenha atenção, tenha iniciativa de buscar recursos e maneiras para você ser um obreiro e se apresentar diante de Deus aprovado. E aqui nós vamos ver que o perfil do obreiro que Deus aprova, segundo o texto em tela, tem a ver com a nossa aprovação diante de Deus. A Bíblia é a verdade eterna que não muda com o passar dos anos, é sempre atual, e temos que basear a nossa conduta, a nossa fé, o nosso compromisso de acordo com os ensinamentos que contém na palavra de Deus, e assim nós alcançaremos a aprovação do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Quantos aqui querem ser aprovados pelo Senhor? Que o Senhor nos ajude, até porque Jesus contou a parábola dos servos, e ele deu talento, para cada um. Depois chegou o dia de prestar conta. Esse detalhe, além. Aí um deu 5, outro deu 2, outro deu 1, e chamou lá. Chegou, tinha ganhado 5 talentos. O Senhor aqui tem 10. Ele mais 5. Aí o Senhor falou assim: bem está, servo bom e fiel. Irmãos, vou ser sincero com os irmãos. Eu sei que a gente tem muita expectativa de coisa do céu, mas uma coisa que eu tenho vontade de chegar no céu é receber essa palavra de Jesus. E veja que essa aprovação do Senhor também não está relacionada com quantidade, está relacionada mais com fidelidade. Não importa, pode ser uma coisa simples que você tenha recebido a mão de Deus. Não é a quantidade que Deus vai medir, que Deus vai te galardoar, que Deus vai te aprovar, mas a fidelidade com aquilo que Deus colocar em suas mãos para fazer. E depois vem outro com 2, Senhor, tu me deu 2, está aqui, está 4. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre o muito te colocar. Mas depois vem outro lá com 1. Cadê? Senhor, o Senhor me deu 1. Que a gente tem a tendência às vezes de menosprezar as pequenas coisas, né? Mas não, tudo, atente nisso, tudo que se relaciona à obra de Deus, tudo é importante. Glória a Deus. Tudo. Os irmãos estão fazendo aqui, para fazermos a reunião aqui, tivemos vários detalhes aqui. Tem pessoas que fizeram uma coisa aqui, outra coisa ali, e alguém pode dizer: não, mas o importante na obra de Deus é aqui, está lá no púlpito, o pastor está pregando. Nada, irmão, nada, não. Tudo aqui é importante, ministrando a palavra, mas tudo na obra de Deus é importante. Glória a Deus. Por isso que não seja o mínimo que Deus tenha colocado em suas mãos para fazer. Não menospreze, seja fiel, porque é importante. E é isso que Deus vai nos galardoar. É isso que vamos ser. Então, pode ser uma coisa mais simples para você fazer na casa de Deus, mas tenha intenção: não, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero fazer bem feito, para que Deus aprove. Aleluia! Glória a Deus. E aí chegou lá. Cadê o irmão? Nem ele, nem os outros tinham trazido mais, né? Aquele lá, nem o que Deus deu, nem o que o Senhor tinha dado trouxe. Não, eu enterrei lá, coloquei lá, porque lá. Mas o que me refiro é assim: o Senhor olhou lá, certo? E ainda acusou o Senhor. Eu sei que o Senhor é severo, além de ainda acusou o Senhor de ser injusto, tal, uma coisa assim. Servo, você devia pelo menos ter colocado mão para render juros, uma coisa assim. Você enterrou lá dentro, você enterrou lá, não prestou para nada. Mal e infiel servo. Meu Deus do céu, que coisa boa, né? Eu vejo alguns clientes falando assim: pastor, não, o meu negócio é chegar no céu,
Eu não quero esse negócio de galardão, esse negócio de aprovação, não. O negócio é para você, irmão, larga a mão de ser mesquinho e egoísta. Larga a mão. Entendeu? O Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, para que nós sejamos glória para o seu nome. E nós temos que batalhar na nossa vida para chegar no céu e termos essa aprovação do Senhor. O Senhor olhar para você, que lá em Isaías 53, tem lá quando fala lá do sofredor, aquela toda lá na frente assim, e ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Nós temos que fazer de tudo, irmãos, para quando nós chegarmos no céu, o Senhor olhar para cada um de nós e Jesus dizer assim: ó, valeu a pena eu ter morrido naquela cruz. Nós temos que ter, sabe? Que o Senhor olhar para nós e aprovar nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Então nós temos aí, irmãos, o primeiro aspecto de um líder, de um obreiro que Deus aprova. Está aí o tópico 1. Ele precisa ser crente e convertido. Aí alguém pode até pensar assim: pastor, mas esse negócio aí não é uma redundância? Não, não é. Porque eu sinto dizer, você não vai se escandalizar com isso que eu vou te falar. Eu creio que você é maduro para isso. Mas nem todos que estão em posição de liderança, nem todos que estão por aí dizendo que são servos de Deus, ungidos por Deus, são crentes. E você se deparar com esse tipo de pessoas, não deve se escandalizar e abandonar a sua fé. Nós temos que fazer que nem está escrito em Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas nós não podemos ser inocentes, achar que todos que estão aí na liderança, todo mundo que está aí, todos esses pastores, temos até chamar de apóstolo, outros é bispo, temos aí que está até pegando um título de vice-deus, já tem até um título de vice-deus aí, né? Não se engane, não é título, porque tem muitos desses aí que ainda não são crentes, não são convertidos. E aqui diz: não se trata de uma crença nominal ou superficial, mas de obreiros e líderes que são verdadeiramente nascidos de novo. Veja, irmãos, capítulo 20, versículo 27 de João. Olha o que Jesus falou para Tomé, né? Olha, irmão, quanto tempo Tomé andou com o Senhor Jesus? 3 anos. Olha o que Tomé presenciou. Aí Jesus, depois que ele citou, ele faltou no culto. Por isso que a gente tem que fazer tudo não faltar no culto, irmãos. E Tomé faltou naquele culto, Jesus apareceu lá, e ele não estava no culto. E ele, além de não faltar no culto, depois ainda não acreditou no testemunho dos irmãos dela. Pior ainda. Mas depois Jesus foi no outro culto. E aí Tomé tinha falado: não, eu não acredito que ele ressuscitou, eu só acredito se eu ver ele, se eu apartar ele, se eu colocar a mão lá no lugar dos cravos e tal. E Jesus falou: bom, Tomé, põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe ao meu lado. Aí Jesus disse para ele: mas não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Todo aquele tempo que ele andou com o Senhor, não era crente ainda não. Meu Deus. O fato de alguém estar frequentando uma igreja não significa propriamente que ele já é uma pessoa convertida. Eu disse para os irmãos ontem que eu nasci em um lar cristão, mas eu fui aceitar Jesus mesmo com 14 anos. Até então eu não era crente, não era convertido. Eu frequentava a igreja, mas daquele jeito, né? Um pé na igreja, mas um pé lá no mundo, fazendo coisas escondidas do pai, porque pai e mãe naquela época não permitia, né? Então ia para o campo de futebol escondido, ia para o cebolão escondido, e pagava uns micos terríveis, irmão, porque eu saía de casa como fosse para a igreja, de roupa social, de Bíblia, mas depois no meio do caminho desviava e ia lá para o estádio. Só que era a mesma roupa, né? Aí colocava a Bíblia aqui atrás das costas aqui, prendida aqui, por baixo da camisa, ficava eu lá no estádio, todo mundo lá, daquelas roupas de esporte e tal, eu lá de calça social, camisa social, sapato, no meio de todo mundo lá. Aí depois acabava o jogo, vinha correndo para a igreja, ficava lá sentadinho, quem via, meu Deus, né? Ai, que bênção, meu, não penso nada, não era convertido ainda, não era convertido.
Mas até o dia que eu falei: Senhor, chega, eu não quero mais acompanhar a igreja, eu quero fazer parte da igreja. A partir de hoje eu quero servir ao Senhor. E numa passagem de ano, eu lembro que o pastor pregou sobre a volta de Jesus, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração: ele disse: se for hoje, você não vai. Você é filho de crente, mas no céu você não está pronto para ir. Eu falei: meu Deus do céu. Eu já tinha tido um susto, irmãos, porque dizia: você está desconcertado. Ele vive tomando um susto desse negócio da volta de Jesus, né? Uma vez eu cheguei em casa, não via minha mãe, que ela para estar lá. Eu falei: meu Deus, Jesus já voltou. E ela foi, eu fiquei. Penso, o coração disparou. Já tinha tido sonho, que tinha tido arrebatamento, tinha ficado uma coisa terrível. Por conta de nada, sabia que tinha começado. Mas naquela noite eu tinha que me para Jesus. E logo depois já entrei na mocidade, e tal, aquela coisa toda. E aí, semana depois, uma pessoa que sabia de umas traquinagens minhas falou: ué, o que você está fazendo aí? No meio dos jovens aí. Semana passada você estava lá, fazendo não sei o que lá, e agora você está aí. Realmente, semana passada eu estava. Mas na passagem de ano, eu entreguei minha vida para Jesus. E agora nunca mais você vai ver. Jesus me transformou, né? Transformou aquele que o nosso Deus nos gerou de novo. Olha em Pedro, irmãos, Lucas 22, 32. Jesus falou: olha, o diabo pediu para ser andar com você, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não, Pedro, quantos tempo andando com Jesus, tinha participado lá no Monte da Transfiguração, tantas coisas lá, mas Pedro ainda não era convertido. Tanto na primeira oportunidade que tem lá, quando foi prender lá o Jesus, ele pegou uma espada, sempre levou essa espada, e já decepou a orelha do camarada lá, sanguinário, nervoso. Aí alguém fala aí que na verdade ele não queria cortar a orelha, coisa nenhuma, era para cortar o pescoço, ele errou, acertou, sei lá, não sei, ele era pescador, não sei se ele tinha essa destreza de falar: não, eu vou cortar só a orelha, não sei, eu acredito que não. Mas enfim, aí Jesus falou: Pedro, põe essa espada aí, rapaz. Pegou a orelha do servo, colocou no lugar, deixa esse negócio aí, rapaz. Não é assim. E aí há uma discussão: que momento foi que Pedro se converteu? Porque até então ele falou: quando tu te converteres? E logo após Jesus foi preso, né? E ele todo autossuficiente, dizendo: nesta noite eu serei preso, o filho do homem será detido. E todos se dispersaram. Aí Pedro falou: todos, vírgula, eu não. Eu não. Todos, ainda que todos se deixem, eu não te deixarei. Pedro, não sabe de nada. Você não sabe. Mas eu roguei por ti, Pedro. E irmãos, isso me toca muito. Isso me toca muito por esse cuidado do Senhor, mesmo em momentos de nossas fragilidades. Às vezes nós nem percebemos o quanto frágil estamos. Às vezes nós não percebemos o quanto Satanás está rodeando a nossa vida para nos destruir. Mas Jesus está dizendo: eu estou rogando por ti. Olha isso. Aqui não, Satanás. Ele está fraco, ele tem falha, mas ele é meu escolhido. Eu vou prepará-lo, eu vou transformá-lo, eu vou capacitá-lo, eu vou enchê-lo. Ele será uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Por isso, irmãos, na casa de Deus, nós não podemos menosprezar ninguém. Às vezes até pai e mãe fala para os filhos, vai lá, às vezes eu vejo até a esposa falando para o esposo: se é para ser desse jeito, nem vai na igreja. Não, irmão, deixa vir, irmão. Deixa vir, porque é aqui que o Senhor vai mudar. Deixa vir. Se não vir aqui, vai aonde? Aonde é que ele vai ser transformado? Não, por mais que seja fraco, por mais que esteja falhas, deixa vir na casa de Deus, que aqui é a oraria de Jeová. E aqui Deus trabalha, e Deus transforma. Nunca falei isso para ninguém, que se for para ser assim, é melhor ir na igreja. Não, é do jeito que for, vem. É porque aqui não é que é para vir para ficar do jeito que está, não.
é para vir aqui, porque aqui o Senhor vai mudar. Ele muda. Glória a Deus por isso. E aí, então, irmãos, como é que Pedro se converteu? Alguém fez, mas será que foi quando o galo cantou? Que Jesus falou: Pedro, você vai me negar, Pedro. Não, senhor, vai, rapaz. E o galo vai cantar, e você vai me negar também. Vai. Quando é que ele se converteu? Foi quando o galo cantou? Ele falou: quando é que Pedro se converteu? Foi quando ele, após ele acabar de negar Jesus, Jesus deu uma olhada para ele assim: irmãos, Jesus só olhou para Pedro, e o olhar de Pedro com Jesus se encontrou. Que olhar é esse, meu irmão? Aleluia, esse olhar de Jesus. Que olhar é esse que Jesus olhou para Pedro e disse que Pedro saiu dali e foi chorar amargamente? Que olhar é esse, meu Deus do céu? Jesus é tão tremendo, irmãos, que não precisa nem falar nada para nós. Aí a gente entende tudo. Será que foi nesse momento que Pedro se converteu? Ou será que foi quando Jesus, depois de ressuscitado, ele marcou um encontro com seus discípulos e disse assim: ó, e diz a Pedro que eu quero falar com ele. Jesus encontrou ali, ele já estava decepcionado, já estava resolvendo voltar para trás, já ia pescar, aquela coisa, todos os irmãos conhecem a história, mas Jesus foi lá: vem cá, Pedro. Mais uma vez, meus irmãos, isso me toca, porque Jesus não desiste facilmente da gente, irmãos. Olha, se você está fugindo daquilo que Deus tem para a tua vida, eu vou te avisar, vai dar trabalho, porque Jesus não desiste de você facilmente. Não desiste. E louva a Deus por isso. Aí Jesus chamou Pedro: janta aqui, Pedro. E Jesus perguntou: Pedro, você ainda me ama? Eu te amo. Me envergonhado porque Jesus perguntou: apacenta os meus cordeiros. Mas Senhor, a minha promessa está de pé, o meu chamado está de pé. Pedro, tu ainda me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus, porque para cada uma vez que ele negou Jesus perguntou: não foi 3 vezes que ele negou? Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, você ainda me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Não sei se foi nesse momento que Pedro se converteu. Ou será que foi no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava ali orando juntamente com cerca de 120 irmãos, esperando a promessa que Jesus tinha dado para eles, a promessa do Pai, que eu vou derramar sobre vocês o poder do Espírito Santo de Deus. E naquele momento eles estavam orando, e de repente o Espírito de Deus veio sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, inclusive Pedro. Eu não sei que momento foi, mas naquele momento ali, Pedro se levantou com os 11 e pregou uma grande mensagem no poder do Espírito Santo de Deus, e quase 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. Então, não há muitas vezes um momento de precisarmos qual é o momento que realmente nós nos convertemos, que há esse regenerar na nossa vida. Jesus falou que o vento sopra, né, de um lado para o outro, você não sabe para onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não tem explicação, mas o certo é que é uma realidade constatada de alguém que teve essa conversão, esse nascimento de Deus na sua vida, que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E meus irmãos, um dos testes
que nós devemos fazer se realmente alcançamos uma conversão de Deus é que na vida de um convertido, de um regenerado, daquele que nasceu de novo, tem um antes e tem um depois. Se na tua vida não tem essa divisão de um antes que você era e um depois do encontro com Jesus, então ainda está faltando você ter essa regeneração. Mas a boa notícia é que o Espírito de Deus está aqui, ele continua regenerando, ele continua salvando, transformando vidas. Então, se você percebe que na sua vida ainda não há uma conversão, o Espírito de Deus está aqui, e você possa pedir: Deus, converta o meu coração, gera-me de novo, me gera da água do Espírito, me gera, faz de mim uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está aqui, porque nós precisamos de obreiros, de líderes convertidos, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agora veja, irmãos, pessoas convertidas, porque nós temos tendo hoje um grupo de pessoas que estão nas igrejas convencidos, mas não convertidos. E já se convenceram que é verdade, né? É bom servir a Deus, mas ele está só convencido, mas não está convertido ainda. Mas Deus está pronto para trabalhar nas nossas vidas e nos converter, bendito nome do Senhor. Esta pessoa precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo, pois os obreiros não convertidos são, como Jesus disse, condutores cegos. Deixai-os, são cegos condutores dos cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Um perdido, querendo conduzir outro, né? Vai ser dois perdidos, né, irmão? Se o obreiro é convertido, ele tem o caráter de Cristo. Paulo, em 1 Coríntios 11:1, diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O caráter revela a pessoa, sua natureza moral, suas tendências, suas disposições. É a marca que você deixa nas pessoas e locais por onde passa. Portanto, por não serem convertidos, alguns obreiros demonstram ter um caráter defeituoso, destemperado, medíocre e mau. Paulo, em Filipenses 3:2, recomenda: guardai-vos dos maus obreiros. Então, porque tem maus obreiros, e aí ele está dizendo: olha, vocês se previnam, tome cuidado. Eu disse em uma fala ontem ou hoje, disse: olha, nós não podemos confiar a nossa alma, a nossa eternidade na mão de uma pessoa errada. E essa conversão, irmãos, ela tem que ser completa. E tem gente, irmãos, que ele é convertido numa parte, mas na outra ele é muito bom de um lado. Aí até alguém às vezes, quando vai falar, você vai falar aquela pessoa, mas fale assim, entra por aqui, porque se for por esse aqui, vai dar B.O. Eu lembro de uma ilustração que o pastor Alves, nesse assunto, ele contou, eu nunca esqueci. Que vocês irmãos que já trabalharam com coisa de amansar cavalo, né? Amansar cavalo, amansar burro, aquela coisa toda, né? O bicho é jumento, aquela coisa toda, né? O bicho é. E tem aquelas pessoas que têm essa coisa de para amansar o trem, né? O bicho está ali, não deixa se montar em cima, esperneia e tal. E aí chegou o comprador para comprar lá o cavalo. E tal, esse cavalo é bom, tá? Mansinho, tá adestrado, já foi, né? Aí, tá bom, eu posso dar uma experimentada? Né? Posso. Aí ele foi dar a volta, você pode subir no cavalo. Não, por aí não, tem que ser por lá de cá, porque por esse lado aí, se você pular em cima dele, por esse lado aí, meu irmão, vai. Então ele estava amansado só do lado, né? E às vezes nós encontramos pessoas na igreja que assim, ele está muito bom de um lado, mas do outro lado, meu irmão, se você der uma pisadinha no calcanhar dele, Jesus amado. Então nós precisamos, né, avaliar. Se tem alguma parte da nossa vida que não está convertida ainda, precisamos dizer: Senhor, converte, Senhor. Converte.
me transforma. Eu sei que nessa parte aqui eu estou boa, mas aqui, Senhor, eu ainda estou precisando trabalhar no Senhor na minha vida. E o Senhor continua, porque o apóstolo Paulo falou assim, irmãos, falou para Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoou. Glória a Deus. Então nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Agora, que não pode nós ficarmos acomodados, não é? Em uma situação muitas vezes incompleta, imperfeita, que não condiz com a palavra de Deus, e não nos preocupamos com isso. E Deus que está falando assim, irmão, eu nasci assim, vou morrer assim. Misericórdia. Não, Senhor. Se nasceu assim, não precisa morrer assim, não. Jesus transforma, Jesus muda. Jesus transforma. Glória a Deus. Então, precisamos buscar de Deus essa conversão completa. Então, nós não podemos confundir, porque aqui tem um detalhe. Eu vou me deter um pouquinho aqui, daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo. Pode irmão dar uma respirada, a irmã Karina vai louvar a Deus comigo. Mas deixa eu me deter uma coisa, essa questão da conversão. Nós muitas vezes confundimos o evento da conversão com o processo da conversão. O que é o evento da conversão? O evento da conversão é aquele momento que você ouviu a palavra, né? Você recebeu a fé, e isso acontece de muitas maneiras. Tem gente que o evento da conversão é uma coisa bastante forte, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, o evento da conversão dele foi forte. Ele estava indo para Damasco para perseguir e prender os irmãos. De repente o Senhor já apareceu para ele, e era como o sol no meio-dia. Ele caiu no chão e ficou cego. E ele traumaria: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, quem tu está perseguindo? Meu Deus, e o que eu faço, Senhor? E ali, olha coisa, não teima não, porque dura coisa é para ti se você teimar do jeito que você está fazendo. Não é melhor você. Então foi, né, um evento traumático. Então, vou ver aqui o testemunho dos nossos irmãos aqui. Quando nós tivemos a conversão, vamos ter vários eventos. Mas, irmãos, a conversão não se resume só a esse momento. A partir do momento que nós recebemos a conversão, nós entramos em um processo. E esse processo é individual, é cada um de nós. Nem a família, nem entre o cônjuge é igual o processo. E às vezes o esposo, a esposa não compreende isso. Às vezes ele está no estágio e o cônjuge está em outro, fica aí, você, não, mas calma aí. O importante é que todos nós estamos nas mãos do Senhor. O que não pode, repito, é uma conformação. Você saber que ainda não está no estágio que precisa ser, e você estacionar ali, mas você está na intenção, na busca de ser aperfeiçoado, de ser convertido, de ser mudado. Deus está trabalhando. Então vamos mas cada um de nós estamos no estágio desse processo. E aí, nesse processo, nós precisamos constantemente, né, sendo moldados pelo Senhor. Aí muitas vezes surgem circunstâncias, né, que nos provocam em nós uma forma de ser, né? E é interessante que a gente muitas vezes vive numa coisa de construção e desconstrução. Até eu disse para os irmãos ali que tem dia, que tem hora que a gente chega e olha, eu já estou quase um anjo. Meu Deus, aleluia. Você vê assim, e tem uns que ficam olhando para o outro, de cima para baixo, né? Aí daqui a pouco surge uma circunstância, né? Uma adversidade, e você tem uma reação, você estranha até você mesmo. Não acredito, é eu mesmo que estou tendo uma reação. Eu achei que eu já estava virando um serafim, querubim, né? Por causa disso. Então, isso que não é espaço em um conformismo. Por isso que o Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos conformar. Enquanto nós não formos arrebatados, nós estamos em um constante processo do trabalhar de Deus na nossa vida. Isso não pode parar. Porque se estacionar, porque nós estamos em uma lei, nós estamos dentro de uma lei, né? Isso está na natureza e tudo, em um processo de decomposição.
um processo de perecer. A natureza, tudo está assim. E na nossa vida espiritual também é assim. Não tem estágio parado. Ou eu estou avançando, ou eu estou regredindo. Porque é dinâmica, a coisa não para. Então nós estamos aqui nesse call aqui, isso aqui é um trabalhar de Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso tem que ter. A igreja precisa tem que ter ensino, precisa ter tudo, oração, jejum, campanha, tudo isso. E tudo isso são ferramentas aonde o Espírito de Deus vai usando e vai trabalhando e moldando as nossas vidas. Glória a Deus. Agora tem gente que diz, não, eu já estou bom, já estou bom, nem preciso ir para a igreja mais, eu vou ver aquele pastor lá, já sei mais do que ele, tá? Eu preciso mais, e oração, ele daqui a pouco está frio, está um cadáver espiritual, porque degradou. Mas nós temos que estar sempre buscando de Deus esse processo. Glória a Deus. Deus transformando a nossa vida. E eu tenho sempre que olhar uma coisa: hoje eu tenho que ser um crente melhor do que ontem. Glória a Deus. Eu fico preocupado quando eu vejo irmãos dando testemunho dizendo: irmãos, aleluia, há 20 anos atrás eu era uma bênção. Ué, irmãos, e hoje, ué? Há 20 anos atrás eu fazia, há 10 anos eu fazia. Não, é claro que as coisas mudam, né? A forma, né? Eu hoje estou aqui e não tenho a mesma energia que eu já tive, né? Com 18, com 20 anos. Meu Deus, o que eu fazia? Hoje eu não aguento mais, né? Hoje eu dou uma voltinha lá de manhã, fazer umas visitinhas lá, eu tenho que voltar, tem que tirar uma dorminha que eu já não estou aguentando. Então eu não aguento que eu culto à noite, né? Mas na minha juventude, irmão, eu levaria 5 horas da manhã para a igreja e voltava 10 horas da noite, sem parar, não é? Então, a nossa forma de servir lá, ela muda. Agora, eu que não posso dizer que hoje eu estou pior do que 20 anos atrás. Misericórdia. A vida do crente tem que ser uma ascendência. Glória a Deus. Antigamente, vocês vão lembrar de um corinho que as criancinhas cantavam, dizia assim, ó: sempre melhorando. Quem conhece o corinho? Não é isso? Sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Vocês conseguem cantar esse corinho? Vamos lá? O slogan hoje é sempre melhorando. Amém? Vamos lá? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus. Legal. Glória a Deus. Até alguém questiona, por exemplo, a questão do batismo. Porque a gente vê lá na igreja primitiva que muitos deles lá, eles ouviam a mensagem, entregavam Jesus batizado. Eu digo, mas por que hoje, muitas vezes, tem que fazer o processo de discipulado, né? Ensino para uma pessoa se batizar e tal. Olha, irmão, aquelas pessoas que aceitavam Jesus lá vinham do judaísmo, eles já conheciam a Deus, conheciam o Velho Testamento, eram pessoas que conheciam. Então eles só precisavam aceitar Jesus, já conhecia como funcionava, louvar a Deus, adorar a Deus, já conheciam. Agora, pega uma pessoa que vem, de repente, uma pessoa que nunca vivenciou uma igreja, né? Não conhece o que é o Evangelho, não conhece o que é a igreja e tal. Você vai pegar uma pessoa que já vai batizar? Não, aí não. Então, são coisas diferentes, não é? A pessoa vem de uma origem, né, de ídolos, de idolatria, de outras religiões, tá, aquela coisa lá. Agora senta aqui, meu filho, agora vai aprender aqui o que é essa igreja, o que é adorar a Deus, vai ensinando, para depois que ele batizar, aí ser convertido. Glória a Deus. Mas cada caso é um caso. Agora, por exemplo, para mim, por que eu vivi na igreja escola dominical, ouvindo meu pai, aquela coisa toda? Vou fazer discipulado do quê, irmão? Quando foi lá batizar? Pode batizar? Você já crê, irmão? Pode batizar, vai fazer discipulado do quê? Eu já vivia, o contexto, né, do conhecimento da igreja, só estava ali buscando de Deus esse aperfeiçoamento que se alcançava. Glória ao nome do Senhor. Mas cada um de nós temos uma experiência única com Deus e temos que estar aí na presença de Deus e buscando sempre melhorar. Glória a Deus. Você é melhor hoje que o ano passado? Você é melhor hoje que a semana passada? Nós precisamos ser melhores, não ao contrário.
E é para isso que tem o Espírito Santo de Deus, para isso que tem o ensino da palavra. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, a começar de mim, que ao final deste call eu vou sair melhor, receber Deus melhor, amar a Deus Pai, servir melhor ao Senhor com alegria, porque isso é glória a Deus. E eu disse hoje lá também, irmãos, que por isso que na casa de Deus, não tem espaço para alguém ficar se achando melhor do que o outro, essa coisa toda, né? Desfazendo do outro. Não há lugar para isso, porque todos nós, de uma forma ou de outra, estamos debaixo da bondade e misericórdia de Deus, e um é de uma coisa, outro é de outra, mas todos nós aqui estamos debaixo do trabalhar de Deus. E glória a Deus por isso. Se você está nesse trabalhar de Deus, dê glória a Deus por isso. Então, a primeira característica de uma liderança, de um obreiro, ele precisa ser convertido. Ele precisa estar dentro, em desenvolvimento desse processo de aperfeiçoamento, de ser aperfeiçoado. E o apóstolo Paulo, quando escreveu Efésios, falando da questão dos dons, quanto a questão dos dons materiais, disse: olha, para isso Deus deu pastores, Deus deu mestres, evangelistas, doutores e tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas já prestou atenção nisso, irmãos? Espera aí, mas aperfeiçoar santo é isso, irmão. Está no processo. Nós já estamos numa posição de santo, porque o Senhor nos santificou através do sangue de Jesus, mas continuamos em processo. Os santos sendo aperfeiçoados. Glória a Olha Deus. Isso é uma bênção para a nossa vida. Glória a Deus. Então, meus queridos, dentro dessa primeira parte que nós falamos, eu concluo dizendo a você: não desista de servir ao Senhor. Se você constata que há alguma área na sua vida que você tem dificuldade, não desista, porque aquele que fez algo já na sua vida é poderoso para fazer qualquer coisa que possa estar Glória a faltando. Deus. Então não desista. Às vezes são áreas, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade na questão do temperamento, outra é a questão relacional, sentimental, e tantas áreas que muitas vezes, porque irmão, nós estamos todo o tempo sendo tentados, né? Pelo inimigo, pelo adversário, tantas coisas. Muitos de nós muitas vezes carregamos espinhos na nossa carne, que são fraquezas, são dificuldades, e se às vezes não é conosco diretamente, mas é com alguém que está ao nosso lado, dificuldades que se colocam para nós servirmos ao Senhor. Mas eu trago essa palavra de Deus para o seu coração nesta noite: não desista de servir ao Senhor. Não desista, não deixe isso fazer você desistir. Não, porque nós estamos numa carreira para chegar no céu, e graças a Deus que nesta carreira é diferente da corrida, né, dos atletas, que lá só ganha quem chega primeiro, irmão. Quem chega depois, principalmente no Brasil, irmão, quem é segundo, terceiro, o camarada correu 30 quilômetros, suou, mas só porque chegou um pouquinho depois do outro, ninguém dá bola para ele, é só o primeiro. Mas graças a Deus que nessa carreira que nós estamos no céu, não é quem chega primeiro, é quem chegar. É chegar, tá bom? Não é para ser herói. Lá no céu não é herói, quem vai chegar lá é os vencedores. O herói é Jesus. Não importa, você chega lá arrastando, capengando, torto, quebrado e tal. Buf, entrou dentro do céu, entrei, venci, glória ao nome de Jesus. E vamos receber a bênção de Deus. Então não desista, meu querido. Essa é a palavra que eu deixo finalizando esta etapa. Dando continuidade aqui, a segunda característica do perfil do obreiro, do líder que Deus aprova, além dele ter que ser crente, convertido, ele precisa ser obediente. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus foi enfático aos seus discípulos, quando ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O profeta Samuel disse para o rei Saul que obedecer é melhor do que sacrificar.
Muitos obreiros querem que seus liderados sejam obedientes, mas eles mesmos não obedecem. E aqui eu abro um parênteses para pai e mãe, né, que às vezes exige tanta obediência dos filhos, mas eles não dão testemunho de liderança, de obediência aos seus superiores. São rebeldes e ficam exigindo que os seus filhos obedeçam. Se você quer que alguém te obedeça, seja você primeiramente obediente também. Se o obreiro for rebelde, suas ovelhas também serão. Nossa obediência deve ser a Bíblia. E nós temos aqui hoje, ouvindo aqui, nós temos que toda a palavra de Deus, não é só uma parte, só um pedacinho, toda a palavra de Deus nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer ao Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos conduzir em toda a verdade, nos conduzir na direção de Deus, nos conduzir na vontade de Deus. Então nós precisamos obedecer ao Espírito Santo de Deus, né? Como o Espírito Santo fala uma coisa para cá, você vai para lá, né? Não, nós temos que obedecer ao Espírito Santo de Deus, porque Ele fala, Ele conduz, Ele orienta, Ele guia, mas precisamos obedecer. Glória a Deus. Nós precisamos obedecer a doutrina, a liderança pastoral. Em Hebreus capítulo 3, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A obediência leva o obreiro, ao líder, a ser bem sucedido na caminhada cristã, no seu ministério, e a ser honrado não só pelos seus superiores, mas também pelos seus pares. A obediência é renunciar à vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Em João capítulo 4, 34, ele disse: olha, Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra que Ele me confiou para fazer. Isso fala de prioridade. Assim como o alimento é prioridade na nossa vida, fazer e obedecer a vontade de Deus é tanto quanto importante para as nossas vidas. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão para o obreiro. Em seu ministério terreno, ele demonstrou total obediência ao Pai. Em João 6,38 ele declarou: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em Filipenses 2,8 Paulo afirma que Jesus, ele foi tão obediente a Deus, que ele foi até a morte, e morte de cruz. E ele diz: olha, sejamos imitadores do Senhor, que tenhamos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, de obediência ao Pai. Os irmãos se lembram quando Jesus estava ali no Getsemane, na agonia que antecedia a sua crucificação? Ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e a minha. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa disposição, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Irmãos, tem tanta deturpação do Evangelho hoje, de ensinamentos deturpados, que tem até gente ensinando, pastor Davi, que a gente não deve orar para Deus fazer a vontade dele. Não, você ora, tem a promessa, você determina, Deus prometeu, ele tem que fazer, tal. Esse negócio de dizer: seja feita a tua vontade, não é correto, não, tem que dizer: eu quero e faça. Esse ensino está errado, meu irmão. O exemplo de Jesus não tem melhor do que o exemplo dele. Senhor, pela agonia que eu estou aqui, se tiver um jeito aí de me livrar desse cálice, livra, mas todavia não é a minha vontade, custe o que custar, é a morte, eu vou até a morte, mas eu estou disposto a fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade. E Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, não é isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória ao nome do Senhor. Então nós estamos, o nosso dever é fazer e cumprir, obedecer à vontade de Deus. Mas aí, irmão, tem um pessoal rebelde aí, que não gosta de obedecer, que ele gosta de usar o versículo 29, capítulo 5 de Atos. Eles falam assim: não, lá está escrito que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O meu negócio não é com o homem, o meu negócio é com Deus. Espera aí, meu filho, vamos ver o negócio, vamos entender o negócio aqui. Quando Pedro falou isso aí, diante das autoridades religiosas da época ali, é porque eles estavam determinando, dando uma ordem que contrariava uma ordem superior, que era a ordem divina. Qual que era a ordem que estava ali? Não era pregar mais o Evangelho.
E Jesus tinha dado a ordem para pregar. Aí Pedro falou: não, aí não. Vocês estão falando, proibindo nós de pregar o Evangelho, mas nós estamos sob uma ordem que é superior a de vocês. Lamento dizer, se a ordem de vocês, ela coaduna, ela está em sintonia com a vontade de Deus, eu tenho a obrigação de obedecer. Mas se a ordem que você está me dando, ela faz com que eu desobedeça a ordem de Deus, aí importa obedecer a Deus e não aos homens, porque maior é Deus. Então não vem com essa discordância, não. Quando é que você está isento de obedecer uma ordem humana? Quando esta ordem, ela contraria a vontade de Deus. Aí pode ser o faraó, pode ser o César romano, pode ser quem for que der a ordem, aí importa obedecer a Deus, porque Ele está sobre todos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Amém, irmão? Aí fala: os filhos obedecei a vossos pais. Amém. Aí o pai: me obedeça. Mas peraí, que ordem você está dando para ele? Essa ordem está de acordo com os parâmetros da palavra de Deus? Não é uma ordem absurda? Aí não é obrigado a obedecer, não. Né? Tem que obedecer. Ainda diz assim, que quando fala para os filhos, fala para os servos, que ele representa os empregados, né? Diz: olha, obedecei no Senhor. Não ouviram essa palavrinha lá? No Senhor. Por que quer dizer no Senhor? É dentro da vontade do Senhor, mediante a vontade do Senhor. Se é uma ordem contrária da vontade, se não é no Senhor, aí importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas nós, como obreiros, como líderes, como pais, quer que seja, nós temos que termos essa característica de sermos pessoas que obedecem a Deus e às autoridades constituídas, as lideranças que Deus tem constituído na sua obra. O item 3 diz: deve ser preparado na palavra. Esse item, irmãos, eu vou passar direto, porque nós vamos falar sobre isso aí amanhã. Amanhã, a lição de número 6, né? Vai ser específico nessa palavra, sobre o preparo na palavra, daqueles que pregam, aquela coisa assim. E aí, então eu vou passar direto para o item 4, que diz que uma das características de um obreiro que Deus aprova, de uma liderança que Deus aprova, essa pessoa deve ser uma pessoa de oração. Antes do obreiro ministrar aos outros sobre Deus, ele deve ser ministrado por Deus pela palavra e através da oração. O tempo gasto com Deus determinará a profundidade de suas raízes e a altura que ele pode alcançar. Irmãos, todo pai, toda mãe, todo pastor, todo líder, todo obreiro, ele precisa ser, antes de tudo, um intercessor diante de Deus. Quem é o intercessor? É aquela pessoa que se coloca diante de Deus por alguém. E esse deve ser um aspecto de liderança, de um líder que é ungido por Deus. Ele deve ter essa característica, uma pessoa que intercede, uma pessoa que tira tempo para orar a Deus, uma pessoa que tem acesso a falar com Deus diretamente. E alguém já sabe: olha aquele irmão ali, ele tem acesso, ele ora a Deus, não é? E aí tem aqueles irmãos que por 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas, irmão, 6 horas, fica só 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, irmão, mas nós temos que ser também pessoas de oração, somente liderança. Temos que aprender a orar. Aí a oração tem vários aspectos, que seria um outro estudo, mas temos aí a intercessão, temos a súplica, aí tem relações de graças, tem vários aspectos da oração, a oração, vários aspectos da oração que nós temos que desenvolver e aprender, buscar a Deus, e é orando que nós aprendemos a orar. Bendito seja o Senhor. E não fique esperando você ter vontade de orar, ore que você vai ter vontade. Amém, querido? Porque é interessante que nas coisas materiais a gente vai sem ter vontade. Quando é as coisas de Deus, não estou com vontade, não vou fazer. Olha, irmão, tem um monte de vezes que eu acordo sem um pingo de vontade de trabalhar, aquela vontade de virar para o outro lado e ficar roncando, não é isso? Mas eu vou. E as coisas de Deus tem que ser, mas tem horas que eu não tenho vontade de ir para a igreja, tenho vontade de orar, mas
têm o dever de buscar o Senhor, de ir para a casa de Deus. Então você pega e vai, mesmo você ter vontade, depois fica bom, fica gostoso e vai embora com uma bênção. Então, a oração, além de nos saciar interiormente, irá nos dar forças para vencermos as tentações e as aflições da vida. Jesus foi um exemplo de oração e morreu orando. Lucas 23:46 diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. Através da oração aprendemos a viver na dependência de Deus. Segundo os Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, aí está escrito aí o apóstolo Paulo dizendo: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual orei 3 vezes ao Senhor para se desviar de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Paulo orando a Deus por suas dificuldades. Deus aqui disse não para ele, mas Deus disse o não para resolver aquilo que está te incomodando, mas eu te mando graça para você suportar. Então a oração dele não foi em vão, não teve resolução daquilo que ele queria, que estava aqui de incomodar, que não vamos entrar aqui no mérito, o que seria esse espinho aí, não é esse o caso aqui, mas era algo que ele perturbava. Ele orou a Deus, ele teve a resposta, não do jeito que ele queria, mas a resposta ele teve: Paulo, eu não vou curar você, porque esse espinho aí é para deixar você humilde, tá bom? Você sabe muito, foi muita coisa revelada para você não se inchar. Eu vou deixar esse espinho aí para deixar você humilde aí, mas pode ter certeza, Paulo, graça minha não vai faltar para você suportar e vencer tudo isso na sua mão. Efésios 6:18, Paulo exorta: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Quem vive em total dependência de Deus, através da oração, é sempre vitorioso. Valorizar a oração é ser fiel à palavra de Deus, é seguir o exemplo de Jesus, dos apóstolos e de todos os heróis da fé. Irmãos, é inconcebível um líder, um pastor, um obreiro que não ore. É inconcebível. O obreiro tem que ter essa marca de oração, não importa que jeito que seja, se é de madrugada, se é na sua casa, se é na igreja, se é andando, aonde for, mas um obreiro, um líder, para ser cheio do Espírito Santo de Deus e viver na unção de Deus, tem que ser um homem, uma mulher de oração. Aleluia. E carregar essa marca de ser um intercessor. Nós temos aí o exemplo de Moisés, Jeremias, Jesus, Paulo, todos esses homens, todas as pessoas, a marca deles, intercessões, orando, pedindo a Deus. Glória ao nome de Jesus. E nesse aspecto, irmãos, temos que ser detalhados, porque, irmão, tem gente que fala assim: pastor, eu consigo orar nem 5 minutos, eu oro 5 minutos, eu não tenho mais nada que falar. Não consigo. Mas também, irmão, olha a oração dessa pessoa, irmão. Ele chega assim e fala: Senhor, abençoa toda a minha família. Quantos segundos aí, irmão? 10 segundos, né? Aí depois vai dizer: Senhor, abençoa o mundo inteiro, Senhor. Aí também, né? Acabou mesmo, irmão. Você já orou, né? Então não é assim. Não. Mencione nomes. Se é para a sua família, mencione fulano. Se você tem conhecimento de alguma necessidade da igreja, olha, irmão, se você começar a orar, olha, por cada um dos irmãos da igreja, a começar do pastor, que precisa das nossas orações, dos obreiros, você começa a orar, mas não ora: Senhor, abençoa todos, não, ora, abençoa o pastor Davi, Senhor, abençoa a Madalena, seu filho, abençoa o pastor Giovanni, abençoa o nosso irmão Neto, nosso irmão Fábio, vai, meu irmão, quando você pensar que, irmão, passou uma hora e não deu tempo de orar por todo mundo, entendeu? Então seja um intercessor da parte de Deus. Deus te chama para isso. Quem sabe você não recebeu de Deus, de repente, um dom para falar em público, né? De repente você não tem uma característica de poder vir aqui, como nós louvaram aqui lindamente aqui, mas quem sabe Deus te deu essa capacidade
de intercessor. Oh, meu irmão, como isso é importante. Como isso é importante. Ah, meu Deus. Então, seja intercessor da sua família, dos seus filhos, para a obra de Deus, para a obra missionária. Nós temos que orar para nossas autoridades brasileiras, para termos viver em paz. Orar a Deus, especifica, tenha conhecimento das coisas, porque aquilo que Deus faz você ter conhecimento, não é você ficar falando dos outros, não. Quando Deus faz você ter conhecimento de um problema, é que Deus está contando com você para você ser um intercessor. Não é você sair esparramando para todo mundo, fofocando aí do problema dos outros, não. Se Deus te trouxe um conhecimento da problemática de alguém, é porque Deus está contando com você, para te colocar dentro dele a intercessão, para que essa pessoa seja abençoada e tenha vitória. Entenda as coisas de Deus na sua vida, bendito seja Deus. E fique caminhando para o final, meus irmãos. Caminhando para o final. Uma outra característica que nós temos aqui: o líder, o obreiro, ele deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. O obreiro que Deus aprova é um obreiro que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Está aí Lucas, Atos. E comandar é viver e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, finalizando, indo caminhando para o final, duas características relacionadas ao poder de Deus, que às vezes, principalmente nós pentecostais, nós não detemos muito no poder de revestimento para fazer a obra do Senhor, e isso é fato, mas esquecemos de um outro lado desse revestimento de Deus, desse agir, desta unção de Deus na nossa vida, que é produzir a natureza de Cristo em nós, através do fruto do Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos refere então a esse revestimento de poder do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho, para sermos testemunhas de Jesus. Está relacionado ao serviço, à mordomia cristã, algo que nós já falamos aqui, falamos ontem, lá, essa questão dessa capacitação que o Espírito Santo ele promove nas nossas vidas, irmãos. E eu testemunhei ontem lá que através dessa capacitação do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo de Deus, que eu ministro a palavra de Deus, porque era uma pessoa totalmente impossibilitada de falar, totalmente tímida, não tinha palavra, não conseguia falar nada, mas o Espírito Santo me capacitou através do dom do revestimento do poder de Deus. Então, o Espírito de Deus ele dá essa ousadia, ele dá essa autoridade espiritual, ele dá esse recurso espiritual para que nós possamos testemunhar de Jesus principalmente. E sermos uma bênção de Deus na igreja, na obra do Senhor. O Espírito Santo, nós estamos sim em ser cheios desse Espírito de Deus na nossa vida, estar revestidos desse poder, para que então nós possamos ter essa condição de fazermos algo para o Senhor, de sermos a bênção na mão de Deus. Portanto, sem o poder do Espírito Santo, o obreiro é incapaz de cumprir o seu ministério. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Tem gente hoje que é a inteligência artificial, que você fala uma palavra lá, já sai os bolsos pronto para nós, já tem um monte de coisa aí, que você não precisa nem orar mais, você não precisa estudar mais, já vem tudo prontinho para você. Só que uma coisa, meus queridos, nada disso resolve se nós não tivermos a unção do Espírito Santo de Deus. Não adianta, pode ser o maior catedrático, pode ter conhecimento, mas é a unção que faz a diferença. E já faz um bom tempo que a gente ouve essa frase, e ela é verdade. A unção, ela faz a diferença. O poder do Espírito Santo na nossa vida faz a diferença. Infelizmente, nós tem gente achando que não faz, tem gente achando que não precisa. Deus já fala bem, fala bonito, né? Canta bem, toca bem, faz isso, faz aquilo, e aqui tranquilo. Não, meus irmãos, não. Nós precisamos do revestimento, do poder do Espírito Santo na nossa vida. Busque Deus, busque esse poder de Deus na sua vida. Ele está disponível para todos. O poder da unção do Espírito Santo de Deus não está reservado para uma categoria especial de crentes. Não,
está à disposição de todo aquele que crê no Senhor, daquele que é salvo. E Jesus falou que esse Espírito o mundo não pode receber. E o mundo não. Quem não é crente não. Mas quem entregou sua vida para Jesus, como todos nós, somos candidatos a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro pregou a mensagem lá no Pentecostes, né? E os irmãos ali, todo mundo reuniu, aquela monte de gente, e ele falou que era a promessa de Deus, de que Joel já profetizava, e ele termina dizendo: olha, e esta promessa vos diz respeito a vossos filhos, e a todos aqueles quanto Deus chamar. Então, agora é nós também, é nós, aleluia. Esta missão é para nós também, que somos chamados pelo Senhor. Então não fique para fora, não se exclua dessa unção de Deus na sua vida. É para você também. Essa chuva do Espírito de Deus é para todos nós. Mas lá nas epístolas paulinas, irmãos, veja que em Lucas e Atos, ali o poder do Espírito Santo de Deus então se refere justamente a essa capacitação, esta unção para servirmos ao Senhor. Mas nas epístolas paulinas, esse ser cheio do Espírito Santo, ele vai além. E é aqui que muitas vezes a gente fica meio confundido. Que às vezes tiver alguém que muitas vezes é portador, né? E Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a sua obra, Deus tem compromisso com coisas. Às vezes tem pessoas que são portadoras de dons, e Deus até as usa, né? Mas quando você vai ver o outro lado, né, é uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Mas como que pode, né? É isso, irmãos. Às vezes a pessoa se concentra muito na questão de sinais, de maravilhas, de realizações, e se desleixa do outro lado, que é justamente isso que o apóstolo Paulo aqui, que esse ser cheio do Espírito Santo, quando Paulo se refere a isso, ele está focando, fala de andar, viver e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 6,16, Paulo recomenda: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E lá em Efésios 5,18 ele diz: encher do Espírito. E na versão atualizada, na nova atualizada, diz assim: ó, deixai ser cheios do Espírito Santo de Deus. Conforme o contexto, significa que o obreiro deve viver sob o controle do Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, viver, andar no Espírito, alguém muitas vezes pensa que é aquela pessoa que anda o tempo todo nas nuvens, né? Não. Paulo aqui não está se referindo a isso. Essa manifestação que muitas vezes ocorre, né? E nós como bom pentecostais, né? Nós gostamos desse negócio, não vamos extinguir o Espírito, tá, irmãos? Porque na igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, há manifestações. Um tem glória, né? Outro levanta a mão, tem uns que é mais tímido, né? Outro tem mais efusivo, mas cada um do seu jeito adora a Deus. E aqui, e aí pode ser, e aonde há o Espírito, Senhor, é a liberdade. Então nós temos liberdade. Temos liberdade. Porque alguém quer tirar a nossa liberdade. Não precisa disso. Para que tudo isso? E eu fico meio revoltado com esse negócio, né? Porque o camarada vai lá, fica assistindo lá o jogo lá, né? E grita: não sei o que, né? Fica gritando, atrás de 11 correndo atrás de uma bola, fica gritando. Aí quando chega na igreja, glória a Deus, aleluia, não precisa, irmão. Para o mundo, lá com as coisas do mundo, tem toda a explosão. Agora quando é a casa de Deus, glória a Deus. Toma juízo. Pelo menos tem que ser igual. Eu não admiro você ser mais eufórico com as coisas que não são de Deus do que com as coisas de Deus. Tem que ser pelo menos igual. A mesma empolgação. Então se você dá aquela vibrada, irmão, então, aleluia. O time ganha, pula, solta o jogo. Agora quando é Jesus, que morreu, ressuscitou, venceu a morte, tem a chave.
tem essa explosão assim, eu sou devagar mesmo, e amém, Deus respeita isso. Deus respeita isso, não é? E na família, volta aqui ao conceito familiar, a gente tem que aprender a respeitar isso. E às vezes tem esposa que ela é explosiva, a esposa meio devagar, fala, esse aí não é crente não. Esse aí não é crente. Porque eu, não, é o jeitinho dele. Deixa o jeitinho dele. Filhos, né? Vamos respeitar a espiritualidade de cada um. Porque Deus respeita a característica de cada um de nós. Então nós temos que respeitar cada um. Não adianta querer pegar alguém que é mais né, cadenciado e ficar sacudindo ele. Não, cara, deixa. Se o Espírito Santo Deus sacudir, irmão, aí é o Espírito de Deus, mas não é nós que vai sacudir alguém, porque aí você vai causar constrangimento. E na casa de Deus, o Espírito de Deus, se tem uma coisa que o Espírito Santo Deus não faz, é constranger ninguém. O Espírito Santo de Deus é uma bênção, ou coisa boa o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus não envergonha ninguém, o Espírito Santo de Deus não envergonha, não desfaz ninguém, não constrange ninguém. Oh, Espírito Santo maravilhoso, como eu amo o Espírito Santo de Deus, é maravilhoso o Espírito Santo de Deus. Amigo, né? Amigo do Espírito Santo, que coisa boa. Então, quando Paulo está se referindo à questão de sermos cheios do Espírito Santo, ele está se referindo a nós andarmos sob o controle do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Aí já não é mais as suas emoções propriamente, a sua vontade. O crente que ele anda no Espírito, ele não faz nada sem antes consultar a Deus. Ele ora primeiro, ele sonda o seu coração, ele verifica que ele aprendeu a andar. E quem andar? É andar sob a condução do Espírito Santo de Deus. E eu aprendi uma coisa, irmão, na minha vida, que nós, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo na nossa vida, não tem esse negócio, eu estou com pressentimento, eu estou achando. Não é pressentimento não. Crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a comunicação do Espírito Santo na sua vida. O que eu aprendi? Eu aprendi que se eu tenho o Espírito na minha vida, se eu vou fazer uma coisa, qualquer que seja, eu não estou me sentindo incomodado, eu não estou sentindo inquietude com alguma coisa, o mínimo que eu devo fazer é parar e consultar o Espírito Santo de Deus. Porque eu já teve vezes que eu estava sentindo, não é? Porque às vezes alguém fala, vai, tem que fazer, vai, você vai, às vezes você não está com aquele sentimento de fazer alguma coisa, aquela coisa, você não está, mas alguém exige, né? Alguém cobra, alguém dá aquela pressão, e você vai lá e faz, e pá, dá tudo errado. Mas o Espírito Santo está. Então nós que somos crentes, que cheios do Espírito Santo de Deus, nós não damos, aquele que anda e vive no Espírito de Deus, ele não dá um passo a menos que o Espírito Santo oriente a sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser conduzido pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Efésios que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas. É isso? Era no oba-oba. O jeito que ia, vai morra abaixo. E nós ouvimos aqui nesta noite, nós contrariamos, né? Nós somos da resistência. Glória a Deus. Aí não, mas segundo o curso do mundo, segundo as paixões da carne, as paixões demoníacas, não, Senhor. Agora quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E isso é ser cheio, é ser conduzido por Deus, conforme Mateus 7, 16, 22, 23. Há obreiros que têm poder, dons e preparo teológico, porém por não viverem sob o controle do Espírito Santo, são dominados pelas obras da carne, são carnais. Portanto, o obreiro que Deus aprova precisa não apenas ser cheio de poder, revestido e capacitado, mas também é necessário que ele seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo, atenção, em todas as áreas da sua vida. Esse é o obreiro que Deus aprova, aquele que deixa o Espírito Santo de Deus controlar todas as áreas da sua vida. Não tem um cômodo da sua vida que não, aqui não, aqui é eu, aqui não. Quem é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que Deus aprova, que Deus se agrada, toda a sua vida está entregue ao controle do Espírito Santo de Deus. E é uma bênção. E eu digo para você nesta noite, descansa o teu coração. Você está muito, que nem isso o nordestino, você está muito aperreado.
está aperreado demais. Está na hora de você deixar sua vida no controle do Espírito Santo de Deus. Ele viu o que você não vê, ele vai onde você não pode, ele faz o que você não pode fazer. Entrega no controle do Espírito Santo de Deus e vai dar tudo certo. Amém? Eu concluo aqui nesta noite. Nós vamos ouvir a nossa irmã Gabriela louvar o Senhor. Mas eu quero orar. Nós estamos terminando nossas ministrações orando a Deus. O nosso slogan nesta noite é sempre melhorando. Amém, meus irmãos? Sempre melhorando. Mas nós queremos orar nesta noite. Eu não sei, eu não conheço aqui, mas possa ser que tem alguém aqui entre nós que ainda, que sabe no seu coração que você não nasceu de novo, você não é convertido. Eu quero orar por você nesta noite. O Espírito de Deus está aqui para te regenerar e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Aquilo que você não consegue fazer. Eu digo mais, não adianta você ficar tentando sozinho, sem o agir de Deus na sua vida, que você não vai conseguir. Nós precisamos ajuda. O Espírito de Deus está aqui para ajudar. Ele é o parágrafo, ele ajuda muito. Tem alguém nesta noite aqui que está entre nós, que diz: olha, eu preciso de uma transformação de Deus na minha vida, eu preciso de uma libertação de Deus, eu preciso de um reencontro com o Senhor, eu preciso de uma restauração espiritual. Eu estava tão bem, mas eu decaí espiritualmente. Mas o Senhor está aqui para te levantar, para te reerguer, te colocar de pé, te dar força para você servir a Deus e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Tem alguém aqui nesta noite que precisa dessa transformação de Deus, dessa regeneração? Tem alguém nesta noite? Nós queremos orar com você. Glória a Jesus. Tem alguém? Não sei se tem alguém que é afastado do Senhor para voltar para Deus. Nós queremos orar por você nesta noite. Mas eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Glória a Jesus. E nesta oração que vamos fazer agora, eu não vou fazer apelo para ninguém vir aqui à frente, porque eu disse aos irmãos que o Espírito Santo de Deus não é papel dele constranger ninguém. Em Zacarias capítulo 4 versículo 6 está escrito: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se o Espírito Santo não te convencer, se você não se deixar ser convencido pelo Espírito Santo de Deus, se você resistir à voz do Espírito Santo de Deus, não sou eu, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu esposo, não é sua esposa que vai resolver, é você com Deus. Mas se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, se renda ao Senhor. Mas eu quero orar por você aqui nesta noite, e aí no particular você com Deus. O Espírito Santo certamente já revelou para você qual área da sua vida que você precisa ser mudado, ser transformado, ser liberto. E nós vamos orar. E você aí onde você está mesmo, ore a Deus. O Espírito Santo está aqui nesta noite para nossa irmã, glória ao Senhor. E quando nós permanecemos de pé, e você vai estar